Sejam bem-vindos a mais um culto infantil online. E a gente segue com o tema Deus está conosco? Será que Deus está conosco mesmo? E a gente vai descobrir hoje com a história de José. Será que Deus esteve com José todos os momentos da vida dele? Olha só o que aconteceu com José. José era alguém muito querido. José tinha muitos irmãos. E Jacó, seu pai de Jacó, era pai de José. E Jacó gostava muito de José e os seus irmãos tinham ciúmes de José. E aí eles planejaram algo muito ruim para José. Jogaram José no poço. Só que eles viram que aquilo não ia ser o suficiente. E aí então seus irmãos venderam José para o Egito como escravo. Sim, José foi vendido como escravo para o Egito. Mas antes, Deus deu a José um grande sonho de que ele seria alguém muito importante. Como assim? José teve um sonho de que ele seria alguém muito importante se os seus irmãos jogaram primeiro ele num poço, depois ele foi vendido como escravo para o Egito. Como que ele ia ser alguém importante trabalhando como escravo? José estava muito triste, desanimado com tudo isso que estava acontecendo com ele. E ele teve dúvida, será que Deus está comigo mesmo? Depois de ter trabalhado muito tempo como escravo, José foi preso injustamente. Ele não tinha feito nada, mas sim, ele foi preso. E ele ficou um tempo na prisão. Mas, olha só que incrível. Depois de tudo isso de ruim, que para José parecia ruim, depois de tudo isso que aconteceu com ele, dele ter sido jogado no poço, dele ter sido vendido como escravo, dele ter estado na prisão por um tempo, dele ter ficado triste, desanimado, com medo de tudo isso que estava acontecendo na vida dele, algo incrível aconteceu. Lembram daquele sonho que Deus deu para José de que ele seria alguém muito importante? Então, esse é o momento. José se tornou o governador do Egito. Olha só que incrível, sim! Deus esteve com ele todos esses momentos, todo esse tempo triste, desanimado que José passou. Deus esteve com ele, cuidou da vida dele, protegeu ele de coisas muito piores que poderiam ter acontecido, mas Deus cuidou e guardou a vida de José, para que ele se tornasse o grande governador do Egito. Olha só que incrível, crianças! Então sim, Deus está conosco? Sim, Deus está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Mesmo que agora a gente está nesse tempo de coronavírus, de ter que se cuidar, de ter que ficar em casa, de não poder ir para a aula, Deus está conosco sim. Vocês podem ter certeza disso. Ele está cuidando da minha vida e da tua vida em casa. Ele está nos protegendo de coisas ruins. Então, crianças, quando a gente ficar triste, desanimado, achar que as coisas não estão dando certo na nossa vida, que as coisas parecem que não vão melhorar, se acalmem. Deus está no controle de tudo, Deus está conosco todos os dias. Então, as coisas ainda vão melhorar, podem ter certeza. Deus está no comando de tudo, no controle de tudo, assim como ele teve o tempo inteiro com José. Todos esses momentos tristes, ruins que José passou, Deus esteve com ele. Assim na nossa vida também, nesse momento em que a gente às vezes não enxerga algo bom, mas a gente tem certeza de que Deus está no controle, que Deus está conosco sim, todos os dias, nos cuidando, protegendo a nossa vida das coisas ruins. Então calmem que as coisas vão melhorar. Certo, crianças? Então não se esqueçam, quando vocês estiverem tristes, desanimados, com medo, não se esqueçam de que Deus está com vocês. Está o tempo inteiro com vocês. Então vocês podem pedir, orar para Ele, para conseguir se conectar com Ele. Certo, crianças? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Um abraço bem apertado.
e até o próximo domingo. Se cuidem. Tchauzinho! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.